O ano é 33 DC, é a noite antes de Jesus ser morto. Ele está orando no jardim do Getsemane, quando de repente há um flash de luz azul. Uma equipe de assassinos de 2022 viajaram com sucesso para 33 DC. Sua missão é matar Jesus e impedir sua ressurreição, para que o cristianismo possa ser exterminado antes mesmo de nascer. Os assassinos começam a procurar Jesus e seus discípulos, todos adormecidos. Nesse momento, uma grande multidão armada com espadas e porretes vem prender Jesus e crucificá-lo. No entanto, os assassinos que chegaram para alterar a história os interrompem rapidamente. Eles começam a atirar em todos à vista e não deixam ninguém vivo exceto Jesus. Depois de um tempo, eles o encontram caído no chão com vários ferimentos de bala. Um dos soldados pergunta a Jesus se ele é realmente o Filho de Deus. Ele deveria ter sido capaz de parar as balas. No entanto, Jesus responde que este tempo já chegou. O soldado então puxa o gatilho e mata o Filho de Deus. Em seguida, eles o colocaram em uma bolsa e, com a ajuda de um dispositivo de viagem no tempo semelhante a um relógio, voltam ao presente. Enquanto isso, um grupo de bons cientistas testemunham o que acabou de acontecer. Eles acham que devem viajar rapidamente de volta no tempo para desfazer tudo, porque sua realidade pode mudar para uma nova em breve, porque o passado foi alterado. Eles então viajam de volta no tempo para 33 DC para salvar Jesus, mas é tarde demais. Eles chegaram momentos depois dos assassinos acabarem com Jesus e seus discípulos. Agora, eles precisam voltar rapidamente ao presente antes que um tempo se reescreva. Como a linha do tempo atual pode ser substituída por uma nova, desde a morte de Jesus. No entanto, quando um deles retorna ao presente, ele é capturado imediatamente pelo grupo de assassinos. Mas logo, a realidade começa a mudar. O prédio de escritórios começa a se transformar em um terreno baldio apocalíptico. Nesta linha do tempo, fica claro que os humanos foram extintos. Logo, criaturas subterrâneas começam a se levantar e se alimentar dele, matando o último humano que restou na Terra. Então, a tela fica preta. Depois disso, o filme volta alguns meses antes de tudo acontecer. Somos apresentados a um dos vilões que matarão Jesus. Seu nome é Brandt, um ex-militar. A partir de agora, ele ainda é um cristão devoto que acredita em Cristo. No entanto, tudo está prestes a mudar. Em um dia aparentemente bonito, ele está em um passeio com sua esposa e filhos. Acontece que Brandt foi nomeado como chefe de segurança para uma empresa ultra-secreta, então ele está viajando para outro estado. Infelizmente, ao longo do caminho, a família sofre um terrível acidente de carro, tirando a vida da esposa de Brandt e crianças. Brandt grita de horror enquanto vê toda a sua família queimar em um carro em chamas. Por causa do incidente, Brandt agora se transformou em um homem que odeia a vida e Deus. Ele culpa Deus por não salvar sua família. Nesse ponto, o ex-militar também questiona a existência da divindade. Depois disso, conhecemos um jovem aspirante a cientista Han Goldstein. Ele conhece Emily, uma de suas colegas pela primeira vez em um teste de física. A partir daí começam a desenvolver sentimentos românticos um pelo outro. O filme então salta para 3 meses no futuro e conhecemos um grupo de jovens cientistas liderados por Han. Eles são engenheiros graduados, incluindo Félix, Simon e Amy, que estão trabalhando em um projeto envolvendo transferência de matéria para uma empresa global não específica, dirigida por um bilionário árabe bem vestido e mundano chamado Ahmed. E como se vê, Brandt é o chefe de segurança da empresa de Ahmed. Em um laboratório, os jovens cientistas trabalham incansavelmente em seu projeto de transferência de matéria. Quando Han testa um de seus algoritmos, a equipe explode o lugar por engano. Isto faz Ahmed e o próprio chefe desce e verifica seus cientistas. Mas o que a equipe não sabe é que eles foram capazes de mover a cadeira que Han usou para testar seu algoritmo de transferência de matéria. Essa descoberta dá à equipe uma atualização para a equipe principal de Ahmed. O bilionário promete a eles um belo bônus em troca da criação de um dispositivo de transporte de matéria. Enquanto isso, um flashback é mostrado onde descobrimos que os pais de Ahmed já fizeram parte de um grupo extremista.
Mas por causa de certos eventos, eles foram forçados a se converter ao cristianismo. E por causa dessa mudança, eles foram assassinados pelas mãos do grupo extremista, sob a alegação de trair sua própria fé. Desde então, Ahmed, que ainda é leal ao grupo extremista, culpa Jesus Cristo e o cristianismo pela morte de seus pais. Ele quer que seus cientistas trabalhem em uma máquina do tempo para que ele possa voltar no tempo para 33 DC e matar Jesus para desacreditá-lo como o Messias, acabando com o cristianismo. Ele acredita que seu Deus é o único Deus verdadeiro, e com a viagem no tempo, ele pode voltar e corrigir os erros do mundo matando Cristo antes de sua crucificação e ressurreição. Enquanto isso, Han e Amy continuam trabalhando incansavelmente, pois estão sendo monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelos homens de Ahmed. Eles decidem fazer uma pausa por um tempo e escapam para a sala do servidor, onde eles não são vigiados. O casal é interrompido por um som estático estranho. Quando Han verifica em um dos servidores, ele descobre que Ahmed está trabalhando secretamente com um grupo terrorista genérico. Ele ainda descobre que o terrorista para quem seu chefe está trabalhando está determinado a travar a Terceira Guerra Mundial através de tecnologia de transferência de matéria com bombas e armamentos transferidos de um lugar para outro. Apesar de saber disso, ele é forçado a continuar com a missão. E depois de um par de tentativas e erros, Han finalmente consegue transferir matéria e cria acidentalmente a primeira máquina do tempo no mundo. Os homens de Ahmed veem através das câmeras que não só Han descobriu o segredo da transferência de matéria, mas também descobriu o segredo da viagem no tempo. No entanto, já que Han sabe que Ahmed está tramando algo ruim, ele tenta deletar todos os arquivos antes que ele chegue à mão errada. Logo, Ahmed e seus homens invadem o laboratório e prender Han. Então, o astuto bilionário revela seus planos de enviar uma equipe, liderados pelo agora desiludido Brandt, de volta a Jerusalém, onde eles vão assassinar Jesus Cristo e seus discípulos, garantindo assim que o cristianismo nunca se concretize. Mas o problema é que Han não deu a ele o código do computador que esconde o segredo para viajar no tempo. Então, Ahmed manda seus homens torturá-lo, colocá-lo em um saco e trancá-lo em um armazém. Depois de um tempo, os bandidos abusam fisicamente de Han e pedem que ele compartilhe o código da máquina do tempo. Para piorar a situação, Ahmed chega ao local e mantém os pais de Han como refém. Apesar disso, o jovem cientista ainda se recusa a compartilhar o código, então os extremistas matam seus pais. Enquanto isso, Amy e os outros estão preocupados que Han possa estar com problemas, pois ele não responde o telefone. Só então, o grupo é abordado por seu empregador, Ahmed, que lhes diz que eles foram liberados de seu contrato e não terão mais que trabalhar, embora cada um deles será compensado conforme prometido. O único problema é que eles não podem fazer nenhum contato com ninguém fora de seu trabalho no momento. Quando Amy pergunta sobre Han, Ahmed mente que ele está em boas mãos, na verdade, trabalhando em um importante projeto militar dos Estados Unidos. De volta ao laboratório, Ahmed ameaça torturar Amy e todos os seus amigos, e é aí que o jovem cientista finalmente cede e concorda em construir a máquina do tempo. E assim que termina, Ahmed manda um de seus homens testá-lo. Como esperado, a máquina do tempo funciona, e o homem é teletransportado de um lugar para outro. Jogando com o ódio de Brandt por Deus, Ahmed usa seu braço direito, Sabeir, para reunir sua equipe de combate e viajar de volta no tempo para realizar a verdadeira missão final de matar Jesus e seus discípulos antes de sua ressurreição. Surpreendentemente, Brandt está totalmente desanimado com esse esquema insano e rapidamente monta uma equipe de assassinos para pular dentro da máquina do tempo. Enquanto isso, Amy e os outros entram sorrateiramente em uma sala de vigilância e finalmente avistam Han, que está amarrado por corda no armazém. Eles o resgatam e descobrem o plano de Ahmed. Por outro lado, Brandt e sua equipe desembarcaram com sucesso no passado no tempo definido, ou seja, 33 DC, e começou a procurar por Jesus. Depois de matar todos os seus discípulos, Brandt cruelmente atira na cabeça de Cristo. Ele então manda seus homens colocarem Jesus em uma sacola e eles voltam para o presente. Enquanto isso, Han junto com sua equipe genial testemunha o que acabou de acontecer do CCTV.
Han começa a explicar que sua realidade em breve mudará para uma diferente porque o passado foi alterado. No entanto, pode levar algum tempo para isso, dependendo de quão longe a volta no tempo foi alterado. Pode levar minutos ou até horas. Ouvindo isso, a equipe imediatamente viaja de volta no tempo na tentativa de parar Brandt, mas é tarde demais. Elas chegaram momentos depois de os assassinos acabarem com Jesus e seus discípulos. Agora, eles têm que voltar ao presente antes que um tempo se reescreva, pois a linha do tempo atual será substituído por um novo desde a morte de Jesus. Han e M decidem ir primeiro e caso eles sejam mortos, Simon e Félix são sua última esperança para parar Ahmed e sua missão maluca. Na cena seguinte, Han e M chegam uma hora antes no presente, ou seja, pouco antes dos pais de Han serem assassinados. Isso significa que ainda existem as segundas versões de os cientistas nesta linha do tempo junto com Brandt e seus assassinos. Infelizmente, eles logo são vistos e perseguidos pelos homens de Ahmed. A dupla se esconde em um laboratório, onde são eventualmente encurralados. No entanto, M consegue avisar seu segundo eu da linha do tempo atual através da câmera de CFTV. Ela explica através de linguagem de sinais que os homens de Ahmed voltaram para matar Jesus e que eles têm que salvar Han que está no armazém. Pouco depois, o par é morto. Em outros lugares, Félix e Simon ainda estão em 33 DC. Depois de esperar pelos agora mortos Han e M, o par decide voltar. Usando seus recuperadores de tempo, Félix viaja com sucesso para o presente enquanto Simon tem seu retriever quebrado e fica preso nessa linha do tempo. Infelizmente, quando Félix chega ao presente, ele encontra Ahmed e seus homens esperando na máquina do tempo. Neste ponto, Ahmed conseguiu criar um mundo sem cristãos matando Jesus, no entanto, sua realidade logo se transforma em um terreno baldio apocalíptico. Isso porque ele criou uma existência sem perdão. Lentamente, esta versão do Félix morre no terreno baldio. Isso significa que as primeiras versões dos cientistas morreram, exceto Simon. Enquanto isso, as segundas versões dos cientistas assistem às imagens de CCTV e rapidamente correm para resgatar Han do armazém. Eles então vão para o laboratório e voltam ainda mais no tempo, daí a criação de loops de tempo dentro de loops de tempo. Eles viajam de volta no tempo, apenas 10 minutos antes de Brandt e seus homens chegam em 33 DC. Um tiroteio acontece que mata Félix e Simon. Apenas Han e M saem vivos de sua equipe, enquanto Brandt e Saber escapam. No entanto, M é gravemente ferida. Como uma cristã devota, ela quer que Han vá atrás Brandt e Saber para impedi-los de matar Jesus. Han não quer deixá-la sozinha, mas quando ela insiste, ele concorda. Ele então tira a roupa e amarra elas ao redor de M para estancar o sangramento. Depois de um tempo, Han vê Saber e o persegue. Enquanto isso, a primeira versão de Simon ainda está viva nesta linha do tempo, pois ele foi preso lá porque seu retriever aparentemente fritou. Surpreendentemente, ele conhece Jesus e reage com todo o assombro e admiração de ficar cara a cara com o Filho de Deus. Simon tenta convencer Jesus a não prosseguir com a ressurreição porque ele viu o filme A Paixão de Cristo. No entanto, Jesus insiste que ele está passando por isso, explicando que é o único caminho que ele pode tomar. Logo Jesus é capturado pela grande multidão para ser crucificado. Mais tarde, Han também se encontra com Jesus e seus sequestradores. No entanto, quando ele tenta iniciar uma conversa, um centurião romano tenta atacá-lo. Felizmente, ele consegue escapar e volta para M moribunda. E para horror de todos, ele percebe que os retrievers do tempo dele e de M foram desativados pelos homens de Ahmed no presente. Por causa disso, eles agora não têm como voltar para casa. Na manhã seguinte, Brandt e Saber se disfarçam como moradores e exploram a vila para Jesus. Mas nada sai como planejado quando Saber rouba um tomate de um vendedor local e o come sem pagar um centavo. Acontece que isso é um crime grave nesta linha do tempo, então os guardas locais são chamados para prendê-los. No entanto, Saber briga e atira em um dos guardas. Isso causa caos, mas finalmente, os guardas conseguem superar os dois e levá-los para a crucificação.
Durante a luta, Saber perde o retriever, que é pego por uma mulher. Na cena seguinte, Jesus também é tomado pela crucificação. Ele é forçado a carregar sua própria cruz enquanto é chicoteado pelo guarda. Vendo isso, Simon pede a Jesus que escape, mas o Filho de Deus insiste em cumprir seu dever de salvar a humanidade. Simon então ajuda Jesus a se levantar e carregar a cruz momentos após o procedimento ser feito. Han chega com uma M moribunda, que deseja ver seu Deus em pessoa. Ele implora com o agora crucificado Jesus para salvar sua namorada se ele é realmente o Deus que ele afirma ser. No entanto, Cristo afirma que M só pode ser salva perdoando Brandt. Vemos também que os criminosos crucificados ao lado de Jesus são na verdade Saber e Brandt, onde o último pede o perdão de Jesus. Enquanto isso, percebendo que Jesus não vai fazer nenhum milagre para salvar sua namorada, Han em vão passeia ao redor da aldeia para obter ajuda. Ele então finalmente reconhece Simon e conta a ele sobre sua situação. Em outro lugar, com Brandt e Saber sem contato, Ahmed decide viajar no tempo e chega no túmulo de Jesus recém-crucificado. Ele acredita que os discípulos de Jesus vão roubar seu corpo morto em breve, para fazer parecer que Deus ressuscitou. Por isso, ele planeja emboscar eles antes que roubem o corpo e eventualmente impeçam a propagação do cristianismo. De repente, há um grande terremoto e nesse momento de pânico, ele ativa seu dispositivo de viagem no tempo que faz com que ele e o corpo de Jesus desapareçam do túmulo. Enquanto isso, uma M moribunda confunde o tremor com a ressurreição de seu Deus. Quando Han e Simon vão ao túmulo para verificar, eles não encontram o corpo de Jesus. E vendo todos os bastões luminosos espalhados, eles deduzem que Ahmed é responsável por isso. Nesse momento, 2 discípulos de Jesus chegam para verificar o corpo de Jesus, e descobrir que ele desapareceu. Mas antes que eles possam denunciá-lo aos outros, Han e Simon afirmam que Jesus ressuscitou. Os 2 discípulos confundem os meninos com anjos. E imediatamente acreditam neles. Portanto, tudo na Escritura acontece como é, mas não como esperamos que seria. Eles então retornam e descobrem que M deu seu último suspiro. Isso significa que essa versão da linha do tempo de M também está morta. Enquanto lamentava a morte de sua colega, Han e Simon são abordados pela mesma mulher que pegou o retriever do tempo de Saber mais cedo. Com isso, os 2 decidem voltar no tempo, pouco antes dos pais de Han serem assassinados. Dentro dessa linha do tempo, todos os personagens ainda estão vivos. Eles viajam de volta, mas os homens de Ahmed ficaram esperando por eles. Simon recebe ferimentos de bala. Apesar disso, os meninos conseguem matar todos os homens. Em seguida, Han pede a Simon para executar o programa padrão que eliminará todos os loops de tempo, exceto o original, e destruir o disco rígido do computador assim que for feito. Ele então sai para salvar seus pais. Depois que Han sai, Ahmed da linha do tempo chega e mata Simon, mas ele já destruiu o disco rígido e executou o programa padrão. Enquanto isso, Han salva seus pais e vai atrás de Ahmed desta linha do tempo. No escritório do bilionário, ele encontra Brandt e quase atira nele por matar M na linha do tempo anterior. Mas ele finalmente percebe que isso é não a versão de Brandt que fez aquilo. Han eventualmente aceita o conselho de Jesus e aprende o poder do perdão, recusando-se a se vingar e matar esta versão de Brandt. Só então, Saber junto com outros homens chegam ao local com M como refém. Ele ameaça Han para lhe dar o código para ativar o dispositivo de viagem no tempo ou então M será morta. Mas em vez de revelar o código, Han menciona que perdoou Brandt e pede que ele seja o herói. Felizmente, nesta versão da linha do tempo, Brandt ainda não se transformou em um vilão, então ele rapidamente percebe que Ahmed é o cara mau, trabalhando para os extremistas. Ele então mata a maioria dos homens de Ahmed antes de ser morto a tiros pelo próprio chefe. Aproveitando essa ligeira distração, Han apunhala Ahmed pelas costas, finalmente matando dele. Nesse momento, um grupo de oficiais do FBI chega ao local e prende os homens restantes de Ahmed. Desde que Simon ativou o programa padrão momentos antes de morrer, todos os loops de tempo começam a se fundir em um,
fazendo com que diferentes versões dos personagens desapareçam no ar rarefeito. Assim, Han da linha do tempo anterior também desaparece, enquanto a original versão é liberada do armazém, onde ele foi inicialmente mantido. No fim, todos os cientistas nesta linha do tempo sobrevivem. O filme então pula para 3 meses depois. Os cientistas planejam salvar a família de Brandt do trágico acidente de carro. Han se prepara para a viagem no tempo com um sinal de estrada que diz pare, esperando que isso possa salvar a família. Felizmente, o plano funciona, e ele é capaz de salvar Brandt e sua família de sua morte prematura. O filme termina quando Brandt fica admirado e pondera se Deus os ajudou a enganar a morte.